Olá, eu sou o João Haroldo. Sou aluno do curso de graduação em Letras Português. E sou formado em Letras Alemão e fiz mestrado em Estudos Literários pela Universidade Federal do Paraná. No vídeo de hoje, vamos falar um pouco mais sobre a estrutura da obra e sobre a questão do narrador em Relato de um Certo Oriente. Quer saber mais sobre a estrutura narrativa? Continua aqui comigo. Uma questão importante no livro é como o leitor se situa na história e estabelece relações de parentesco e o estatuto de narrador em cada capítulo. Como a gente pode perceber, cada capítulo apresenta um narrador diferente. Bom, agora a gente vai ver um resumo ou um esquema com os narradores, as vozes narrativas de cada capítulo de Relato de um Certo Oriente. No capítulo 1, temos a narradora sem nome. Na continuação desse capítulo é a mesma narradora. No capítulo 2, temos um narrador que parece ser Hakim, nós vamos ver depois se é. No capítulo 3, temos Donna, o fotógrafo alemão. No capítulo 4, temos o pai. No capítulo 5, temos novamente o Donna, o fotógrafo alemão. A continuação do capítulo 5 é o narrador, que parece ser o mesmo do capítulo 2, e essa é a parte mais extensa da obra. No capítulo 6, temos novamente a narradora. No capítulo 7, temos a Indie Conceição. E no capítulo 8, temos novamente a narradora. Nós vamos ver agora um trechinho do início do capítulo 1, de Relato de um Certo Oriente, e tentar identificar quem é essa voz que fala, quem é o narrador ou narradora. Quando abri os olhos, vi o vulto de uma mulher e o de uma criança. As duas figuras estavam inertes diante de mim, e a claridade indecisa da manhã nublada devolvia os dois corpos ao sono e ao cansaço de uma noite mal dormida. Sem perceber, tinha me afastado do lugar escolhido para dormir e ingressado numa espécie de gruta vegetal, entre o globo de luz e o caramanchão que dá acesso aos fundos da casa. Deitada na grama, com o corpo encolhido por causa do sereno, sentia na pele a roupa úmida e tinha as mãos repousadas nas páginas também úmidas de um caderno aberto, onde rabiscara, meio sonolenta, algumas impressões do voo noturno. Lembro que adormecera observando o perfil da casa fechada e quase deserta, tentando visualizar os dois leões de pedra entre as mangueiras perfiladas no outro lado da rua. Como atividade desta aula, eu vou sugerir que vocês estabeleçam as vozes narrativas de cada capítulo, tá? E eu vou deixar a tela de atividade alguns minutinhos, mas vocês podem pausar o vídeo, tá? E voltar quando acharem necessário, porque eu sei que é uma atividade que vai tomar um certo tempo, vocês vão ter que ler cada capítulo, reler, fazer anotações, né? Bom,
eu vou ler aqui um trechinho do capítulo 1, em que a gente pode perceber a identidade da narradora. Então, na página 9, eu só vou ler o trecho que está grifado, ok? Sim, com certeza, Emily já lhe havia contado algo a nosso respeito. A mulher sabia que éramos irmãos e que Emily nos havia adotado. Talvez já soubesse da existência dos 4 filhos de Emily, Hakim e Samara Delia, que passaram a ser nossos tios, e os outros 2 inomináveis, filhos ferozes de Emily, que tinham o demônio tatuado no corpo e uma língua de fogo. Agora, para o capítulo 2, em que a gente identifica Hakim, eu vou ler então o trecho. Numa manhã em que Emily se ausentara para ir ao mercado, comecei a vasculhar o quarto dos pais. Àquela época eu devia ter menos de 20 anos e lembro que a casa era realmente imensa. Éramos então 4 irmãos. E o amplo espaço do sobrado acomodou a família que, bem ou mal, foi acolhendo os pequeninos que chegaram no intervalo de 6 anos. Tu, o teu irmão e Soraya Ângela. Agora, para o capítulo 3, em que a gente identifica Donna, eu vou ler esse trecho que é o início do capítulo 3. Naquela época, eu ganhava a vida como uma Hasselblad e sabia manejar uma filmadora patê. Bom, eu vou interromper a leitura aqui do quadro só um instante, é porque o Donna faz uma referência. Então, isso aqui é como se fosse uma nota de rodapé a essa palavra. Então, ele fala assim, né, que ganhava a vida como uma Hasselblad. Então, vou mostrar. A Hasselblad é uma marca de câmera de fotografia, né, uma câmera fotográfica sueca. Aqui é o site da Hasselblad, oficial. E a câmera mesmo, fotográfica, comercial, foi lançada nos anos 40 e ela tinha um uso militar. Então essa aqui era a câmera HK7, a câmera de mão. HK quer dizer câmera de mão, hand camera. Mas essa era de uso mais militar durante a guerra. Os aviões usavam em reconhecimento. Mas a câmera comercial foi lançada no fim da guerra, após 45. Então vamos ver aqui a primeira câmera comercial, né, para o consumo. Acho que era essa aqui, a câmera Hasselblad clássica. 1949. Então, com essa referência Hasselblad, a gente também já tem uma referência temporal, né? Ele deve ser aí no final dos anos 40 que ele adquiriu a sua Hasselblad e foi fotografar no Amazonas. E a gente vai ver agora a outra referência que ele faz. Ele fala assim, e sabia manejar uma filmadora patê. Essa aqui é a câmera patê, uma câmera de cinema, 35mm. A gente está no site de um museu de ciências inglês. E essa câmera era rodada a manivela. Parece uma caixinha, né? Ela é um pouco mais antiga, mas deve ter tido aí uma produção durante algumas décadas. Deixa eu ver se diz de quando era essa. Não diz. Ela era feita de madeira. E devia ser com essa câmera que o Donna fazia os seus registros cinematográficos antropológicos dos índios, da fauna da flora amazônica. Vamos voltar ao texto então. Fotografava Deus e o mundo nesta cidade corroída pela solidão e decadência. Muitas pessoas queriam ser fotografadas, como se o tempo suspenso tivesse criado um pequeno mundo de fantasmagoria, um mundo de imagens desencantado, abrigando famílias inteiras que passavam diante da câmera, reunidas nos jardins dos casarões ou no convés dos transatlânticos que atracavam no porto de Manaus. Agora, para o capítulo 4, que a gente identifica o pai, eu vou ler só
essa primeira frase. Muito antes do desaparecimento de Emir, soube que me casaria com Emily. E agora, para o capítulo 5, em que a gente identifica o tio Hakim, escolhi este trecho na página 96. Eu vou ler esse trecho que eu grifei aqui embaixo. Então diz assim: e ali durante as manhãs vocês se perdiam, encavernadas até o meio-dia, hora em que meus irmãos acordavam, e Emily ia atrás de vocês para acompanhar Soraya Ângela ao quarto onde minha irmã a esperava. Só 2 anos depois, quando tua mãe veio a Manaus com o bebê no colo para que Emily criasse, tu entendeste. Então aqui a gente vê que é o Hakim que está falando, porque ele faz referência aos irmãos, que são aqueles 2 inomináveis que mal aparecem e também não tem nome. E a Emily vai atrás de vocês, esses vocês aqui que ele está se referindo, está se dirigindo, é Soraya Ângela e a narradora. Agora, para o capítulo 6, em que a gente identifica a narradora sem nome, eu escolhi um trecho na página 108. Menos de 500 metros separavam a casa onde nossa mãe morava da de Emily. Ao longo dessa breve caminhada, impressionou-me encontrar certos espaços ainda intactos, petrificados no tempo, como se nada de novo tivesse sido erigido. E agora, para o capítulo 7, em que a gente identifica a India Conceição, escolhi um trecho na página 137. E quase todos os sonhos repetiam um só, que ela tornava a contar, sempre contemplando os retratos e me dizendo: leia, India, leia as cartas de Hakim. E finalmente, no capítulo 8, onde a gente vê a narradora sem nome, eu escolhi um trecho na página 140, que é o seguinte: reconheceu-me logo, pois no dia anterior acenara para mim de longe. Alguém lhe havia dito que eu era a prima de Soraya Ângela, a criança que chorou na morte da outra criança. E também, finalmente, no capítulo 8, percebemos que é a mesma narradora do capítulo 1, na página 147. Preferi não acordar a empregada e passar a noite ao ar livre, deitada na grama ou sentada nas cadeiras espalhadas sob os jambeiros. Nesta aula 2, a gente viu um pouquinho sobre os narradores e sobre a questão da temporalidade em Relato de um Certo Oriente. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos que precisam de uma ajudinha em literatura e nos vemos no próximo vídeo.